Nosso programa Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sexta-feira você sabe que é dia do quadro Check-up no rádio com o médico veterinário Dr. Robson Góes. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Doutor, como diagnosticar e tratar a doença renal em cães e gatos? Veja só, Marcos, o que seria a doença renal, principalmente a doença renal crônica, tá? Que é o problema principal que nós encontramos principalmente na clínica. O rins, ele é um órgão onde ocorre toda a filtração do sangue de um cão, de um gato, de um ser humano. Então, o rim, ele está ali para filtrar o sangue, né? Limpar o sangue no popular, retirando ali as impurezas que estejam circulando na corrente sanguínea e eliminando através da urina. Então, a unidade filtradora do rim seriam os néfros, né? Especificamente nos glomérulos, onde ali o sangue passa, é filtrado. A parte boa do sangue é reabsorvida e a parte que é nociva para o ser humano, seja aí toxinas, seja excesso de minerais e outras substâncias que o corpo humano não é benéfica, ele elimina aí através da urina. O grande problema é que quando esses néfrons, quando eles perdem a sua função, a sua capacidade de filtrar o sangue, aí nós caracterizamos como insuficiência renal. Quando isso aí está acima de 50% de comprometimento. Quando chega a 75% de comprometimento, quer dizer, a função de filtração, o rins perde 75% de sua capacidade de filtrar, aí nós dizemos que o animal tem uma insuficiência renal crônica e, infelizmente, ela é irreversível. Não tem como mais você voltar esse animal, esse rins, esses néfrons, para eles se regenerem e, consequentemente, voltem a filtrar de forma satisfatória. Então, é de forma irreversível, tá? Essas insuficiências renais, Marcos, elas podem ser congênitas, elas podem ser hereditárias, pode passar de pai para filho, né? E ela pode ser adquirida. As principais que a gente observa em cães e gatos, nós observamos muito na clínica a questão de hereditária, principalmente. Para que se tenha uma ideia, a doença renal ela é uma doença que mais acomete cães e gatos, né? Principalmente gatos. Muito comum em gatos, em virtude dos gatos terem uma capacidade de retenção urinária e de reabsorção, e também uma capacidade que o gato ele não gosta de beber água, ele bebe pouca água, consequentemente aumenta o concentrado e aí vai agravando o quadro desses animais, dos gatos. E, Marcos, outra coisa importante que a gente cite na forma adquirida, né, das insuficiências, é que diversos agentes podem causar uma insuficiência renal. Aí nós podemos citar drogas, medicamentos que são dados de forma errada. Aí vem aí o ibuprofeno, aí vem aí a própria ivermectina, que usam-se muito em cães para matar o carrapato de forma errada, uma droga, um aumento de droga. Aí vem diversos alimentos que também podem causar esse problema, alimentos que são ricos em proteína, alimentos que são ricos em fósforo, né, que vão aí causar um problema de excesso de nitrogênio no sangue para que os rins filtrem, causando aí um quadro de uremia. O animal começa com insuficiência renal a reter ureia e creatinina, né, principalmente a ureia,
que vai causar uma intoxicação no organismo do animal com essa retenção da ureia, causando uma azotúria ou uma azotemia. Então isso daí é que vai causar todo o problema no animal. E ainda com essa insuficiência renal, ainda vai causar um problema mais grave, que seria uma alteração hormonal, já que os rins são responsáveis pela produção de alguns hormônios, principalmente a eritropoetina, que já é responsável por estimular a medula óssea a produzir sangue, e que o animal, quando tem essa insuficiência renal, já começa a apresentar quadros de anemia. Então é uma sequência no nosso organismo, como também no organismo dos animais. E no fechamento na clínica, o médico veterinário vai lançar a mão de alguns exames, como hemograma, exames bioquímicos das funções renais, a ureia, creatinina e outros exames bioquímicos, e exames de imagem, que seria principalmente a ultrassonografia, já que um vê como está a funcionalidade dos rins, os exames bioquímicos, e o exame de ultrassonografia veria como está a anatomia, a estrutura dos rins. Então isso daí é importante para um fechamento de um diagnóstico e, posteriormente, qual seria o tratamento mais adequado que o médico veterinário vai lançar a mão. Que aí vem a questão de uso de alimentos corretos, né? Já que você não consegue medicar para voltar à função dos rins, porque é irreversível a insuficiência renal, você tem de estar utilizando aí formas que esse animal fique viva com essa insuficiência, porém com uma qualidade de vida sem apresentar sintomas. Aí vem hidratação, né? O animal, ele quando está com insuficiência renal, ele vai apresentar vômito, vai apresentar quadros de diarreia, inapetência, bebe muita água, urina muito, tá? Então vai ter de trabalhar para reverter todos esses sintomas. Então o médico veterinário vai utilizar aí medicamentos para restabelecer essas funções, principalmente no controle alimentar, utilizando rações aí renais, que são rações com baixo teor de proteína e baixo níveis de fósforo. Vai estar também utilizando outros medicamentos, estimulando a hidratação. E em casos gravíssimos, aí tem de se utilizar a hemodiálise para poder fazer com que uma máquina faça a função dos rins, retirando a ureia, principalmente, e a creatinina que está circulando no corpo. O primeiro passo, então, é diagnosticar. É isso. O primeiro passo é diagnosticar. Primeiro passo principalmente, Marcos, a função do tutor, a função do proprietário é importantíssimo em ver essas alterações. Se seu animal está vomitando, se o animal está bebendo muita água, se o animal está urinando bastante, principalmente claro, uma urina clara, e seu animal está perdendo peso, está muitas vezes quieto, às vezes convulsionando, você tem de levar a um médico veterinário para poder fazer um diagnóstico mais precoce, que quanto mais precoce for, quanto mais cedo for esse diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser a evolução desse paciente e o tratamento dele. Tem cura? Não, cura não tem, é irreversível, tá? A insuficiência renal, ela quando atinge aí 50%, 75% que a gente diz que está crônico, porque ela pode ser de forma aguda, a insuficiência renal, uma coisa que aconteceu em dias até meses, mas também pode ser em coisas que aconteceu em meses até anos. Aí ela fica de forma crônica. Tá? O animal muitas vezes já nasce com as características hereditárias de insuficiência renal. Então isso aí é o que vai despertar para poder tratar mais cedo. O que um cão com insuficiência renal pode comer? Primeira coisa que ele tem que comer é uma ração especial. O cão ou o gato, uma ração especial, que é uma ração onde vai ter aí níveis de proteína, porque o que é que acontece com a proteína? Quando ele ingere muita proteína, a proteína ela entra na cadeia de aminoácidos ali e ela vai se quebrar e transformar em NH3, né? em amônia, e essa amônia, ao ser filtrada nos rins ali, ela vai ser
acumulada no organismo em forma de ureia. Então isso aí é que causa todo o desequilíbrio e todo o problema no organismo do animal. Então uma comida que não seja, por exemplo, indicada faz toda a diferença. Por exemplo, carne, tá? Carne é uma proteína, né? E essa proteína aí, ela tem, ao ser quebrada, ela vai acumular bastante nitrogênio no organismo do animal. Então a utilização de proteínas adequadas, nessas rações vem proteínas adequadas, e ela vem com níveis de proteínas baixos e também com níveis de fósforo baixos, já que o fósforo também vai atuar e prejudicar os rins do animal. Antes de passarmos aqui para as perguntas aqui do nosso WhatsApp, como é que a gente consegue identificar, por exemplo? É fácil identificar que o animal tem problemas renais ou não? Não é fácil, Marcos, não é fácil, já que a sintomatologia da doença renal ela é uma sintomatologia compatível com diversas outras doenças. Então o animal começa, por exemplo, a vomitar, então pode ser um quadro digestivo, começa a ter uma diarreia, pode ser um quadro digestivo, começa a beber muita água e a urinar bastante, pode ser uma cistite, uma inflamação ou infecção na bexiga, pode ser uma diabetes. Então as sintomatologias são muito compatíveis com outras doenças. Só a utilização de exames, principalmente os exames bioquímicos das funções renais, é que o profissional vai poder fazer o diagnóstico diferencial e o tratamento mais adequado. Lembrando que tem várias doenças que, quando estão no animal, por exemplo, a doença do carrapato, uma erliquiose. A erliquiose, ela causa alteração nos rins, mas ela tá causando uma alteração nos rins de forma secundária. A doença principal é a erliquiose. Então, ao você tratar a erliquiose, consequentemente, você consegue reverter a alteração renal, desde que ela não tenha ficado de forma crônica. Então, isso daí é o que é importante na clínica. Dr. Robson, tenho 2 cadelas, fui morar no sítio há uns 8 dias e notei que elas estão salivando um pouco, tipo a boca ficando cheia de água. Será que é a diferença da água que elas bebem? Provavelmente vai ser alguma alteração que ocorreu aí nessa mudança. Mas, Marcos, como a gente tem de sempre atrelar a pergunta a algumas características que existem no local para onde ocorreu a mudança. Tem uma doença, né, um problema, uma intoxicação causada pelo sapo. Tá? O sapo ele tem a bufotoxina e causa salivação. E na zona rural, por ter bastante sapo, muitas vezes, e os sapos gostam de ficar na água da bebida dos cães, pode estar ocorrendo isso. Então fique atento aí, até também o pessoal da zona urbana, que os sapos eles podem causar uma intoxicação nos cães, e o principal sintoma desse quadro de intoxicação é salivação. Aí nesse caso colocar o sapo para correr, sem fazer mal ao sapo, né? Ou então é leve, Marcos, é leve os bebedouros, coloca o bebedouro em uma certa altura. Mas o sapo não pula, não? O sapo ele sobe, ele escala, né? O sapo ele escala, porém dificulta bastante. Aí é só ter muitas vezes uma característica de um manejo. Eleve o bebedouro a uma altura que o cachorro consiga beber, dificultando assim o acesso do sapo ao bebedouro. Dr. Robson, por isso que eu gosto desse quadro, porque você acabou agora de tirar uma dúvida que eu tinha há muito tempo. Lá em casa eu tenho umas plantas lá, né? E tem um sapo que ele insiste, rapaz. Quando eu acordo de manhã, quando eu vou alagar a planta lá, tá o sapo lá em cima dentro do jarro. Isso. Sapo, jarro, vaso lá com 15, 20 centímetros. Meu Deus do céu, como é que esse sapo... Ele escala, ele tem uma característica de escalar, os dedos dele são próprios para escalada, como o rato também tem essas características de escalada, né? Mas o sapo, ele escala, ele sobe, tendo essas questão do atrito, né, Marcos? E ele procura provavelmente sua planta justamente porque lá em cima tem umidade, e essa umidade para ele é satisfatória pela sua respiração, pelas suas características de necessitar justamente de locais úmidos. O sapinho é danado, viu?
Bom dia, doutor Robson. Quero saber se leite de gata é forte para manter os gatos até 3 meses. O leite, ele é indicado, é o principal alimento para filhote, né? É o alimento de eleição. Agora, lembrando que filhotes, a partir de 30 dias de idade, ele já necessita de ter alimentação para que a gata não fique aí 3 meses dando de mamar só a esses filhotes. A partir de 30 dias já podem fazer a introdução normalmente da alimentação, de ração, e que esses filhotes vão ser apartados aí com 45, 60 dias de idade. Dr. Robson, antes de fazer a laqueadura em uma cachorra, pode dar a injeção para ela não engravidar e com quantos meses já pode aplicar a injeção? Olha, esses anticoncepcionais, a utilização em cadela deve ser aí no máximo até 8 meses de idade, se você não quer que ela entre no primeiro cio, tá? Eu prefiro dizer que quem não quer cadela para reprodução, procure castrar antes de aplicar anticoncepcional, para evitar aí problemas de aparecimento de tumores, principalmente tumores de mama. Mas a cadela ela pode sim tomar antes de fazer a castração sem problema. Dr. Robson, meu cachorro é um dálmata, já tem 5 anos e ele adoece muito e chega até a urinar sangue e urina de minuto em minuto. Aí passa um remédio e ele melhora, mas aí passa mais um tempo, dá a mesma coisa. O que fazer? Primeira coisa que eu oriento você fazer é um exame de ultrassonografia, porque essas características de sangramento, elas estão muito atreladas a ou cistite, que seria um processo inflamatório ou infeccioso na bexiga, a cálculos na bexiga, que os cálculos muitas vezes eles são espirulados, eles ficam na parede, irritando a parede da bexiga, causando aí esses sangramentos. Mas também existe possibilidade, Marcos, de ter outras doenças, por exemplo, a doença do carrapato, que ela também causa esses quadros de hematúria, né? Presença de sangue na urina e que tem de fazer uma investigação, pode ser uma próstata também com problema, pode causar tudo isso aí, pode causar hematúria. Dr. Robson, minha gata por 2 vezes em dias diferentes vomitou e depois ela ficou babando e espumando. Aí me falaram que podia ser um ataque epilético. Isso pode ocorrer? Pode, mas existem diversas outras doenças que também causam essa sintomatologia e, por exemplo, o gato ele tem uma característica muito grande de estar lambendo e criando bola de pelo. E essa bola de pelo faz com que ele, como ele gosta de comer capim, justamente na intenção de vomitar, né? Para vomitar essa bola de pelo. E depois que ele vomita, ele fica com essa angústia, ou quando ele não consegue vomitar, fica com uma dor no estômago, causando justamente essa salivação. Então teria de fazer uma avaliação para identificar o que é que está causando. E se for bola de pelo, utiliza-se medicamentos aí para que ela possa expulsar essas bolas de pelo sem menor problema. Tem áudio aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Marcos, eu pergunto aí ao doutor, porque eu tenho uma cadelinha, uma poodle. Aí, primeiras vezes que eu mandei ela pro pet shop, ela voltou com a coceira no ouvido grande, que ela coça muito, chega, chora, grita, coçando, esfrega no chão. Tô doidinha. Pergunta a ele o que eu posso fazer. E aí, doutor Robson? Olha, isso aí pode ser um processo irritativo, em virtude dela ter uma alergia ao shampoo, ou ter alergia à lâmina do que vai tosar, né? Da máquina de tosar. Pode ser água que caiu dentro do ouvido. Pode ser alergia ao perfume que está sendo utilizado. Isso aí tem de fazer uma investigação para poder, uma avaliação clínica para poder identificar qual realmente está sendo a causa. Mas aparentemente, por essas características dela estar esfregando o rostinho no chão e ficando vermelha, se coçando, aparentemente caracteriza bastante um processo irritativo e um processo alérgico. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Robson. Aqui é Javaíra de São Fernando.
Eu queria informação do senhor, porque eu tenho uma gata, eu tenho vários gatos, mas eu tenho essa gata, ela é velha, já tem 8 anos. Ela engravidou, ela deu um filhotinho, só um filhotinho. Ele é deficiente, as patas tudo aleijado. É o rabinho aleijado e as patas tudo aleijado, é deficiente mesmo. Aí hoje eu fui numa garagem que ela tá, um gatinho. Eu acho que ela não está tendo leite, eu acho que vai morrer, porque ele está bem debilitadozinho e ela não sai de perto dele, nem um instante. Eu acho que é porque ela não tem leite, né, doutor? E aí, doutor Robson? Aí, se ela não tem leite, existem leites artificiais. Existe um leite chamado Pet Milk, que eu gosto bastante de indicar, e que pode ser utilizado para substituir o leite materno. Então, se ela não está tendo leite suficiente para os filhotes, para o filhote, pode-se utilizar o Pet Milk. Agora também possa ser que o filhote, por ter nascido deficiente, ele não tem a capacidade de sugar o peito da mãe e que você vai ter de levá-lo até o peito para que ele possa ter um pouco de nutrição. Uma gata com 5 anos, já posso castrá-la? Pode sim, a gata ela pode ser castrada, aí eu digo que gata deve ser castrada até 7 meses de idade, senão ela entra no cio e é coberta. Dr. Robson, tem uma cachorra Yorkshire e ela está fastiosa, não está querendo comer a ração, mas se quando estamos comendo, ela quer nossa comida. Às vezes a fezes está um pouco mole. O que o senhor aconselha a fazer? Provavelmente aí ela está criando o hábito de querer alimento. Tem alguém dando, né? Tem alguém dando um petiscozinho a ela durante a alimentação. Ela perdeu peso. Por que acontece, Marcos? Eu brinco na clínica, às vezes, eu digo assim, olha, se a cachorra tá comendo filé, ela não vai querer roer osso, né? Então é uma característica que eu digo assim, se ela tá comendo comida caseira, se alguém tá dando uma bolachinha, um pedacinho de frango, ela não vai querer comer a ração. Ela vai ficar esperando pela hora do almoço para alguém ter pena dela e dar. Então essa pena aí é quem vai estar causando muitas vezes o desequilíbrio de ela não querer mais a ração. Então tem de ter esses cuidados aí. O que fazer primeiro? Essa questão de não querer comer é muito complicado, tem de fazer uma avaliação clínica aí, fazer exames, hemograma, exame clínico, para poder identificar se realmente é um manejo, né, que seria a alimentação, ou se é um problema, uma doença na boca, outra doença sistêmica, ou alguma característica, uma verminose, algum problema que o animal está tendo. Mas provavelmente, pelo que ela fala, se ela está na mesa olhando para quem está sentado, é porque alguém está dando comida a ela. Tem mais perguntas chegando? Estou com uma pergunta para o Dr. Robson Góes. Eu sei que ele também, além de veterinário, é psicólogo dos animais, ele entende. É o seguinte, rapaz, minha cachorra é cheia de mania. Ela quando tá com fome, bota as patas dentro do pratinho de plástico que ela come para dizer que tá com fome. Ela avisa que tá com sede e ela dorme em cima de uma cadeira de balanço com um pano para ela se cobrir. Só que tá acontecendo uma coisa estranha esses dias. Quando ela acorda, ela pega o pano e sai puxando e coloca lá no sol, no quintal. Eu já disse à minha esposa que eu acho que ela tá pedindo pra gente lavar o pano. Aí me diga uma coisa, eu queria saber se ele aí, nos relatos dos pacientes que ele tem, se aconteceu alguma situação parecida com essa minha. Que eu quero saber mesmo se ela tá pedindo ele pra gente lavar o pano dela, viu? Bom dia, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho excelente do senhor, viu? Sou seu fã. Essa cachorra do Marquito, eu sou louco para conhecê-la. Marquito, essa questão da psicologia, a gente estuda bastante, realmente. Hoje, principalmente pelos animais estarem se tornando entes, que são entes familiares, né? Fazem parte hoje das famílias, e eles estão criando hábitos também, hábitos humanos, né? Apesar de serem animais, estão criando hábitos humanos e desenvolvendo um nível de inteligência bem considerável. Por exemplo, a minha, ela dá uns pulos e empurra a mão em mim quando está com fome e com sede. Isso aí, ela tem essas características. Agora, o que pode estar acontecendo, Marquito, nosso clima esfriou bastante. Nós estamos com um clima
bastante frio nesses últimos dias, nas madrugadas. E ela pode estar levando o paninho dela lá, não na intenção de lavar, mas acredito eu botar no sol para ela se deitar em cima desse pano para tomar um banho de sol e se aquecer um pouco. Eu acredito que é mais viável nesse sentido. Mas, de antemão, lava o pano dela, porque já vai ser de bom grado. Dr. Robson Góes, médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Instagram, você pode seguir aí, a Veteripet Caicó no Instagram. Lá você vai ter aí todas as informações, dicas de saúde. Dr. Robson, obrigado por sua participação até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Um bom final de semana a todos. E muito feliz, Marcos. Eu sempre digo isso a você aqui quando a gente está com os microfones desligados, mas nada que a gente também não faça um elogio de corpo presente, né? É muito gratificante a gente, por onde anda, as pessoas estarem elogiando não apenas o quadro que a gente faz parte aqui no seu programa, mas elogiando o seu programa, né? Essa semana eu tive um local e 4 pessoas que vieram falar comigo, todas 4 elogiaram o quadro e o seu programa. Então isso aí é gratificante, e agradecer a todos os ouvintes, porque sem vocês aqui nós não existiríamos. Obrigado e bom final de semana a todos. Um abraço, doutor. Obrigado por sua participação. Você também faz parte aqui